num tempo de... Vem falando conosco e vem falando sobre um tempo de quebrantamento, um tempo que precisamos quebrantar o nosso coração, quebrantar o nosso espírito. Nós precisamos ter, sabe, um coração maleável, um coração sujeito a ser tocado por Deus. E o Senhor falou muito comigo esses dias, porque Deus sempre vai falar com quem vai ministrar. Deus nunca vai falar primeiro com os outros. Então, sempre é nós que somos ministrados, é nós que, por muitas vezes, Deus nos mostra o que nós precisamos mudar. E eu creio que é um tempo de mudanças, e eu creio que Deus ele está pronto para liberar grandes milagres, e eu creio que Deus ele está fazendo algo. Só que esse algo precisa ter pessoas com o coração disposto a ser usado por Deus. E é um tempo que, se você começar a olhar para o mundo, começar a olhar para a terra, começar a olhar para as notícias, é um tempo que Deus está chacoalhando a terra. Nós estamos vivendo um momento de ser chacoalhados. É ou não é? Quem foi chacoalhado esses dias? Meu Deus. E Deus vem e chacoalha, né? E você perde as forças. É como você chacoalhar uma árvore com frutos e esse fruto cai. Sabe, Ele está pronto. Deus ele está pronto para se manifestar na terra. Só que Deus só vai manifestar no momento em que Ele vê na terra e vê corações dispostos a ser tocado e a ser, sabe, limpo. E Deus me deu uma palavra sobre isso, sobre quebrantamento. Até o pastor Rafael, ministrando sexta-feira, disse, meu Deus, só que falta falar o versículo que eu preguei. Que ele falou sobre quebrantamento também. Mas não, graças a Deus foi totalmente diferente. Mas eu ia pregar assim mesmo, então. Deus me deu uma palavra lá em 2 Coríntios 2:11, que fala muito sobre isso. E eu creio que só haverá um avivamento na face da terra quando tiver pessoas dispostas a ser quebrantadas, amém? Quem é orgulhoso aqui, levanta a mãozinha. Meu Deus, tem gente orgulhosa, né? Eu me coloco no lugar também, porque às vezes nós lutamos muito com a nossa força. E quando a gente luta muito com a nossa força é porque há muito orgulho dentro de nós. E Deus ele não faz nada em coração orgulhoso, em coração altivo, em coração soberbo. Deus nunca, jamais fará algo poderoso em uma pessoa com um coração assim. Então, se você tem um coraçãozinho orgulhoso, coraçãozinho meio negro assim, sabe? Começa a limpar teu coraçãozinho. Começa a quebrar teu orgulho. Começa a deixar Deus fazer na tua vida. Quero olhar, e eu vou ser rápida. Em nome de Jesus. Eu vou. 8h20 agora. Eu olhei assim, nossa, 8h20. Será que eu estou com o meu relógio certo? 8h20, né? Cedo da manhã, né? Pode pregar até madrugada, até as 8 da noite para pregar do outro dia. Vamos lá, eu quero ler 2 Coríntios 2:11. Não, desculpa. 2 Coríntios 4:7. Começa assim. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Quem é um vaso de barro aqui? E você sabe que o vaso de barro, ele quebra fácil. E você sabe que o vaso de barro, ele é frágil. Amém? Quem sabe disso? Ou tem algum vaso de ferro? Que tem os vasos de ferro, né? Tem uns vasos de ferro que não quer ser quebrado, que não quer ser moldado, que não permite Deus tocar. Tem. Então, no vez de ser barro, é ferro. Só que Deus, ele ama vasos de barro. Que palavra, essa palavra é tão poderosa. Para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso.
Amém? Essa palavra falou muito comigo, porque Deus, eu creio que está chegando um tempo, eu creio que está por vir um tempo de avivamento na terra. Só que eu vejo hoje que as igrejas, as pessoas não estão prontas ainda para viver esse avivamento que Deus está trazendo. O porquê? Porque hoje, se você olhar para as pessoas e olhar para as igrejas, hoje o que opera mais, o que se vê mais é pessoas totalmente tomadas de orgulho. E orgulho, a Bíblia mesmo fala que o orgulho precede a queda do homem. Deus nunca vai tocar um coração orgulhoso, um coração inflamado, um coração soberbo, porque Ele não tem como chegar e entrar nesse coração. Então, quando Paulo falou ali, ele estava falando dele mesmo. E Paulo foi um dos maiores apóstolos da Bíblia. Eu leio muito sobre Paulo, porque eu amo a vida de Paulo. E eu leio muito. E quando ele fala assim, temos porém esse tesouro. E eu me atentei muito à palavra temos. Então é sinal que nós temos um tesouro. Você tem um tesouro dentro de você. Porque a palavra é clara, nós temos um tesouro. Deus colocou algo poderoso dentro de mim e de você. Deus liberou tesouros poderosos. Pastora, o que é um tesouro? Dons, habilidades, que Ele liberou, que são dele e Ele colocou em você. E esse tesouro que está dentro de nós, ele precisa se manifestar. Ele precisa sair para fora, esse tesouro. Só que às vezes nós usamos esses dons e usamos as nossas habilidades não para o Senhor. Não usamos para a vontade dEle, não usamos para mostrar a glória que Ele tem, a glória que Ele tem liberado sobre nós. Mas nós usamos os dons e os tesouros para nós mesmos aparecermos. Sabe, pessoas que são tomadas de orgulho, pessoas que são tomadas pela soberba, pela arrogância, são pessoas que elas não entendem o que carregam, porque elas estão usando um tesouro que Deus deu para elas e usando da forma que elas querem, e dá tudo errado, infelizmente. Então você tem um tesouro, amém? Eu me alegro em ouvir essa palavra e vendo que eu tenho um tesouro. Deus colocou dentro de mim, dentro de você, um tesouro poderoso dentro de você. Mas o que você está fazendo com esse tesouro que Deus colocou? O que você está fazendo com o tesouro que Deus liberou sobre a tua vida? Sabe, e pessoas, eu estou falando de uma coisa que impede, de um sentimento que impede esse tesouro de se manifestar, que é o orgulho. Pessoas orgulhosas não tem como Deus fazer, sabe, esse tesouro aparecer, porque há um tesouro escondido dentro de você. Sabe, eu vejo muito assim, eu lendo essa palavra, e a minha mente é muito de ver. Eu canto um hino, eu vejo o que eu estou cantando. Se falar em fogo, eu vejo fogo. Se falar em mar, eu vejo mar. Eu sou assim, a minha mente. Não sei você. Mas quando eu comecei a ler que há um tesouro dentro de nós, eu via como uma bola de fogo, cheia de poder e unção dentro de nós. Vamos dizer que o nosso tesouro é uma bola de fogo? Sabe, está ali esperando para sair para fora, esperando para o mundo ver, esperando para ser manifesta. E eu creio que esse tesouro, esses dons e habilidades, quando eles se mostram, quando eles são manifestos, eles vão tocar pessoas, eles vão tocar vidas também. E o avivamento só vai vir quando acontecer um arrependimento genuíno e verdadeiro na face da terra. E você olha hoje para as pessoas, você olha hoje para o mundo, não tem como vir um avivamento. Infelizmente. A terra está dando sinais. A terra está tendo dores de parto. Só que ainda não vai chegar esse avivamento.
E cada vez mais a terra vai ser tocada com dores de parto. E cada vez mais você vai ver guerras, vai ver destruição, vai ver o tempo mudando, vai ver vendavais, vai ver ciclone. É assim. Até que um povo se levante em arrependimento, com o coração quebrantado, daí sim Deus olhará lá do céu e vem. Porque Ele vai ver corações quebrantados. E essa palavra é tão interessante que eu li. Temos, então nós temos, você tem, eu tenho um tesouro poderoso. Você tem uma bola de fogo dentro de você, amém? Eu falo em fogo porque eu sou do fogo. Então, para mim tem que ter fogo. Fogo consumidor, fogo que queima pecado, fogo que queima enfermidade, sabe, fogo. Não sei se você é do fogo, mas começa a se incendiar, começa a se encher do fogo, sabe? Para que o mal corra de você. Quem é cheio do fogo, o diabo não para perto. Se você não é cheio do fogo, o diabo vai sentar junto com você. Mas se você é uma pessoa cheia de Deus e cheia do fogo, o diabo não fica perto de você. Amém? Temos um tesouro. E sempre vai ter um porém. Daí fala, temos porém. Essa palavra porém, chega a me arrepiar os cabelos. Porém, porque tem alguma coisa de errado que não está acontecendo. E eu entendi que o porém é quando nós deixamos e quando nós achamos que os tesouros que Deus liberou sobre nós, o tesouro, as habilidades que eu tenho, os dons que eu tenho, eu acabo usando para mim mesmo, sabe? Para minha vontade, para eu aparecer, para eu ser visto. E porém, esse porém é quando o orgulho toma conta de uma pessoa. Quando você permite que o orgulho entrar no teu coração e você permite que o orgulho governe a tua vida, vai ter sempre um porém dentro de você. Hoje você olha um cenário dentro das igrejas que há um culto, sim, acontece um culto. Há igrejas grandes, há igrejas com telão grande, há igrejas com o melhor som, há igrejas que há as melhores cadeiras, há igreja que há um melhor louvor. As igrejas agora têm paletas de cores igual a nossa. Nossa não tem paleta de cor. Graças a Deus. Sabe, e não é ruim você ter o melhor som, não é ruim você ter a melhor cadeira, não estou falando isso. É bom você ter um conforto para vir na casa de Deus adorar o Senhor. Só que isso tudo tem tomado o lugar de Deus. O orgulho, a altivez, tem tomado o lugar de Deus. Aí está o porém. E porém, o que você anda fazendo, o que você tem feito com o tesouro que Deus colocou dentro de você? Será que esse tesouro você tem usado para Deus? Será que esse tesouro é para você adorar o Senhor ou é para você se engrandecer? E as igrejas hoje, elas competem. Sabe, os pastores estão assim. Eu quero ter a maior igreja, maior que a do fulano. O meu telão tem que ser maior que a do fulano. Sabe, as minhas cadeiras têm que ser melhor que a do fulano. Até as pessoas têm o tesouro sim que Deus colocou. Deus colocou um tesouro sim em cada um. Só que esse tesouro não está sendo manifesto. Ele não está vindo para fora, porque o porém, o orgulho inflamou as pessoas. Sabe, Paulo está falando aqui dele e dos discípulos. Paulo, o maior apóstolo da Bíblia, está falando que ele é um vaso de barro, um vaso frágil e um vaso pronto e disposto a ser quebrado. Paulo fala isso. Ele entendeu que se ele permitir, se ele deixasse o orgulho entrar dentro dele, ele ia perder o que Deus tem para ele.
Deus não ia manifestar a grandeza e o poder que há nele dentro de Paulo. Paulo, ele entendia que quanto mais quebrantado, mais humilhado diante de Deus, mais a força de Deus, o poder de Deus tocaria a vida dele. E Deus manifestaria a grandeza dele. Só que hoje, infelizmente, sobe num púlpito, numa plataforma, e é para aparecer. É a roupa bonita, é o cabelo bonito, é a paleta de cor, é o som, é o telão. Eu tenho que ter isso. E Deus fica pro lado de fora, esperando alguém com coração quebrantado e contrito chamar: vem Jesus. E há muitos cultos vazios, muitos cultos que acontecem hoje mesmo. Igrejas muito grandes, muito lindas, mas infelizmente tomadas pelo orgulho, tomadas pela soberba, tomadas pela altivez. E pessoas, sabe, usando o dom, usando a habilidade que Deus colocou dentro delas, em favor dela, do eu, do ego. Eu tenho que aparecer. Eu preciso aparecer. Eu preciso ser visto. Sabe, pessoas que vivem uma vida fútil. Que é fútil, não é fútil? Você subir numa plataforma e você querer aparecer. Sabe, deixar Deus de lado e não, eu tenho que aparecer. As pessoas têm que ver o quanto eu sou usada por Deus. Só que o tesouro não é teu. O tesouro não é meu. O tesouro foi Deus que nos deu. Então é um tesouro que você, como um vaso de barro, tem guardado ali. E o quebrantamento é preciso haver. Você tem que ser uma pessoa com o coração quebrantado, um coração contrito, um coração que está sempre diante do Senhor, está sempre levando o seu coração diante do Senhor. E as pessoas não entendem isso. Elas acham que quanto mais elas aparecerem, mais elas deixar o orgulho, sabe, tomar elas vão viver o que Deus tem para ela e não. E Paulo é muito claro, falando dele e dos discípulos. Nós temos, porém, um tesouro. Só que o tesouro, eles entendiam que tinham dentro deles a unção, os dons que eles tinham. Eles sabiam, entendiam que esse dom e essa unção não era deles, era de Deus. E Deus podia usar a hora que Ele quisesse. E Deus podia quebrar a hora que Ele quisesse. E Deus podia, sabe, quebrar e restaurar a hora que Ele quisesse. Só que nós não queremos ser quebrado, porque é ruim ser quebrado, não é? É ou não é? Para quem é forte e para quem tem orgulho. Eu falo por mim. Eu falo por mim. Como é ruim você ser quebrado. Como é ruim, e Deus vem e usa pessoas com tesouro dentro delas que tem um coração quebrantado para quebrar você. E às vezes você olha para a pessoa e diz: não, esse aqui não. É ou não é verdade? Porque a gente sempre vai julgar o livro pela capa, ou quem vê cara não vê coração. Por que aquele ali vai ser usado? Se é tão frágil, é tão pobre, é tão miserável, e por que o Senhor vai usar aquele ali e não usa eu? É ou não é? Você vai sempre olhar para a pessoa, exterior da pessoa. Mas Deus, Ele não é tão sábio assim, sabe? Já viu isso? Deus, Ele não sabe nem falar. Deus, Ele é tão pequeno. Como que o Senhor vai usar? Ele não usa eu. Nós fizemos isso. Nós olhamos para a pessoa e nós julgamos que ela não pode ser usada. Ela não pode ter dons poderosos. Ela não pode manifestar o tesouro que há nela. Porque achamos e julgamos as pessoas pelo exterior e não pelo tesouro que há dentro dela. E Deus sempre vai usar quem você menos espera. Porque Deus olha para o coração. E se a pessoa tem um coração quebrantado e contrito, Deus vai usar essa pessoa.
E Deus vai levantar essa pessoa, porque ela sabe que o levantar dela foi Deus que levantou. Ela sabe que ela necessita e precisa da presença de Deus. Ela sabe que ela não tem força sem a presença de Deus. Ela sabe que ela não é ninguém sem a presença de Deus. Se um dia nós subirmos aqui com o nosso coração orgulhoso, achando que nós podemos fazer com a nossa força, pode fechar a igreja. Se um dia a adoração, os ministros subir aqui achando que é eles que estão fazendo, pode parar de cantar. E para nós é bem fácil. Tira tudo e bota um CD e deu. E Deus vem. Já aconteceu isso aqui na igreja. O pastor de vocês é meio louco, né? Ele é profeta. Ele é apostólico, então ele é... Nós em casa, testemunho básico dele, bem bonito. Ele vai escutar depois, vai me pegar. Que ele escuta depois. Nós em casa, que essa igreja começou com adoração comigo e com ele. Eu canto com a loucura. E ele me colocou a fazer adoração. Eu disse, Jesus, vamos lá. Não tem ninguém, né? Vai nós mesmo. Mas o nosso coração era quebrantado. Nós sabia que não era nós, então, quando você sabe que não é você, até cantar bonito você canta. É ou não é? Até tocar bonito você toca. Nós em casa, pastor, vamos para a igreja. Disse, meu Deus, não está nem na hora na igreja. Se arruma, vamos. Não precisa nem tomar banho, vamos. E se arrumamos, saímos correndo. Eu disse, meu Deus, aconteceu vamos, agora. Chegamos aqui, não era os guri. Não era ninguém da galinha, não era eles. Já vou dizer que não era eles. Isso é muito tempo. Ele disse, amor, o que aconteceu? Vamos agora para a igreja. Chegamos aqui, o grupo de louvor, mas, sabe quando está naquele dia, hoje vai ser o dia, hoje o céu vai vir, hoje vai ter anjos com espada de fogo, sabe? Quando tu sobe assim para cantar, nossa, hoje nós ensaiamos assim, ficou a coisa mais linda, assim, redondinha, assim, não teve erro, não teve falha, assim, eles estavam assim, nas nuvens aquele dia. O pastor chega e eu não sabia, sai todo mundo. Eu disse, meu Deus, vão todo mundo embora da igreja agora. Você desce todo mundo agora. Nossa, pastor, por quê? Ninguém vai cantar hoje. Pode descer, senta ali. Vocês estão precisando de ouvir, vocês estão precisando de ser quebrado hoje. E o povo queria matar o pastor de vocês. Já estavam com as espadas afiadas já. E eu com meu escudo do lado defendendo ele, né? Quem fez o louvor? Nós dois. O violãozinho. E eu e ele e Jesus. Foi céu na terra, mas não por nós. Sabe, Deus veio com tanta graça. Deus nos quebrou tanto, tanto aquela noite, que foi a melhor coisa que foi feita aquele dia. Porque o pastor estava em casa e disse que Deus falou com ele, vai agora, porque estão todos com o coração orgulhoso, porque eles estão achando que é eles que vão fazer. Cara, que loucura, né? E eles estavam ensaiando, estavam bonitinho, tudo bem arrumadinho, e Deus quebrou, e precisou quebrar. Então, quando você não tem esse coração quebrantado, quando você não ouve a voz de Deus, quando o teu coração está cheio, está inflamado de orgulho, Deus, Ele não pode tocar você. Deus, Ele não vai, sabe, Ele não vai ter acesso aos tesouros, ao teu coração, e Ele não vai conseguir, não vai poder manifestar a grandeza e a glória que Ele colocou dentro de você. Então nós precisamos quebrantar o nosso coração e viver diariamente um quebrantamento. Sabe, uma pessoa orgulhosa, como é ruim de lidar com uma pessoa com coração orgulhoso. Porque ela se torna uma pessoa rude, uma pessoa inflamada, uma pessoa que
Você já esteve perto de alguém que só fala assim que eu sei tudo, eu faço tudo, eu que consegui, eu que fiz, eu que faço? Já ouviu isso? Sabe, você não vê em nenhum momento ela falar que foi Deus que permitiu, que foi Deus que fez, que foi Deus que me deu, eu tenho um dom porque Deus me deu o dom. Você não vê falar. E essa pessoa vai vivendo a vida assim, e ela se diz cristã, ela vem na igreja, mas o coração dela não é um coração quebrantado. E nós precisamos cada vez mais quebrar o orgulho. Sabe quantas pessoas nós vemos hoje, e quanto casamento se quebra, se desfaz, porque o homem e a mulher naquele relacionamento são duas pessoas totalmente orgulhosas. Elas não quebram, elas não se deixam quebrar, elas tomam tudo com a força do braço delas. Então Deus não está ali, Deus não consegue fazer nada, Deus não consegue agir, porque eles estão guerreando entre eles, porque o orgulho é tão grande que nenhum deles sabe ceder. E o casamento muitas vezes acaba, porque permitiram o orgulho entrar. E é fácil você deixar o orgulho entrar, é fácil. Porque nós somos fracos, somos falhos, nós vamos pecar. E se nós der uma brecha, abrir uma porta que seja, o orgulho entra e vem inflamar o nosso coração. E um vaso de barro, ele é frágil, ele se quebra com qualquer batidinha. Sabe, e Deus usou esse exemplo muito poderoso, porque um vaso de barro, Deus nos fez um vaso de barro, e Deus é o nosso oleiro. Então, sabe, Ele vem e nos quebra, Ele vem e nos molda, Ele vem e nos transforma. Então Ele é o nosso oleiro, e nós temos que ter o coração disposto a ser quebrado por Deus. E Deus às vezes vai usar, e muitas vezes vai usar uma pessoa do teu lado para quebrar o teu orgulho. Só que como nós somos pessoas que nós julgamos demais, e nós já estamos tão inflamados com esse orgulho, nós acabamos olhando para a pessoa e dizendo: não, você não tem unção, você não tem autoridade, quem é você para vir falar comigo? Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Pessoas inflamadas de orgulho, pessoas ruins de lidar, pessoas com coração soberbo, pessoas com o espírito altivo, sabe? São pessoas ruins de estar perto. Você não consegue nem ficar perto, porque a humildade ali passa longe. Então Deus, Ele quer vir sim. Deus, Ele está se preparando, por isso que está vindo as dores de parto. Só que ainda não é o dia, porque a igreja não se dobra, a igreja não se arrepende, as pessoas não têm um coração quebrantado, para que o avivamento venha. Sabe, um coração disposto a ser moldado, um coração disposto a ser transformado. E às vezes Deus vai vir e vai tirar coisas que você não quer perder. Sabe? Vai arrancar o teu ego, vai arrancar o teu eu, vai tirar de você. E você não quer perder aquilo, o teu eu, teu ego, de dizer que você conseguiu com a força do teu braço, dizer que eu comprei a casa com a minha força, eu comprei um carro com o meu trabalho, sabe? Então você não quer deixar Deus levar embora isso. O orgulho. E o orgulho precede a queda do homem. Pessoas orgulhosas acabam sendo destruídas, acabam perdendo tudo, porque não permitem o Senhor tocar o coração. Paulo entendia isso. E fala que Deus usava tanto a vida deles. Deus usava tanto, Ele liberava tanto poder e unção que Paulo e os discípulos, eles se assustavam com o poder que Deus liberava sobre eles. Porque um homem que entendia, um homem que sabia que era somente pela força de Deus.
Amém? Vocês estão bem? Estão pensando no orgulho? Sabe quando está inflado? Já viu um pavão? Quem já viu um pavão? Nós temos lá 2 pavão, que se chamam Kevin. Kevin. E eles, agora está na época deles andar inflado. São lindos, né? E tem pessoas que são assim, são que nem um pavão, né? Vive inflado, vive com o peito estufado, vive se achando, vive dizendo que elas que conseguem, eu consigo, eu faço, eu sou. Pessoas assim. O apóstolo Paulo passa da glória da nova criação para a fraqueza do vaso de barro. Passa da grandeza de sua missão à verdadeira miséria da sua fraqueza. Era o maior dos apóstolos e ele entendia que ele era fraco, que ele dependia totalmente da força de Deus. Paulo entendia isso. Paulo entendeu que ele necessitava da presença e da força de Deus. Paulo ele entendeu que ele precisava estar diante de Deus fraco, sem força para fazer nada, porque o que ia operar através da vida dele era somente o poder de Deus, e era Deus que ia fazer, não ele. Então Paulo nunca, eu acho que Paulo em nenhum momento ele pensou em deixar o orgulho tomar o coração dele, porque você lendo a história de Paulo, foi um homem tão disposto, um homem que serviu tanto ao Senhor, um homem que lutou tanto pelo Evangelho. E ele fala que ele tinha as marcas de Cristo nele. Paulo carregava as marcas de Cristo. Ele está pondo o machado na raiz de toda a pretensão humana. Ele está nocauteando a toda a ideia do culto à personalidade. Pessoas que querem vir aparecer, lugares que querem aparecer, pastores que querem aparecer, pastores que querem subir numa plataforma e querem dizer: eu tenho poder. Se o culto foi sobrenatural, foi porque eu preguei. Que bobagem. Eu sempre faço uma oração. Kathleen Kuma falava: faz desse nada alguma coisa. E a minha oração sempre é essa: Deus, que você vai olhar para você e você vai achar defeitos, e você vai ver pecados, e você vai ver falhas, e você vai entender: cara, eu não sou nada, eu não sou nada, eu não faço nada, eu não tenho nada se não for a presença e a vontade de Deus na minha vida. A ideia é que o tesouro valioso é contido em recipientes ou vasos frágil e sem valor. Para você que acha que Deus não te usa, para você que tem esse sentimento que você não é ninguém, que você não é nada, você tem que parar de pensar isso. Porque tem pessoas que é muito orgulhosas e tem pessoas que se desmerecem muito. Porque Deus colocou, sim, um tesouro poderoso dentro de você. Então, dentro de você, para você que se olhe, você que se acha que não tem dom nenhum, que não tem habilidade nenhum, que pensa que quem sou eu, Senhor? Você tem, sim, um tesouro poderoso dentro de você. E está ali pronto a se manifestar. Então, você não pode se olhar também e se desmerecer. Deus colocou algo poderoso e esse algo vai sair para fora, esse algo vai ser manifesto, esse algo vai ser manifestar para a glória de Deus. Então você tem que entender isso também. Que há pessoas muito orgulhosas, mas há pessoas também que acham que não tem nada. E quando você tem um coração quebrantado, um coração contrito, é aí que Deus vai usar. E quando você entende que você não tem força, é aí que Deus vai fazer. E tem pessoas que lutam muito, lutam e lutam pela força deles e lutam com a força terrena, e elas não entenderam ainda que elas precisam da força de Deus, que só não rompeu, não aconteceu porque ainda ela está lutando com a força dela e não vai dar certo. Isso aqui é poderoso.
Tudo é poderoso na Bíblia, né? A fraqueza do vaso ressalta a excelência do poder de Deus. Deus é glorificado por meio de vasos frágeis. Por isso o vaso não pode se orgulhar por ser portador de um tesouro. Sabe, quando você tem um coração quebrantado, quando você permite Deus te quebrar, quando você se permite, sabe? Quando você entende que você precisa totalmente de Deus, quando você entende que você é um vaso frágil, Deus, Ele começa, sabe, a trazer para fora o tesouro que estava ali escondido. Porque você tem um tesouro poderoso e Deus começa a trazer para fora. E a trazer para fora, sabe? E esse tesouro vai cada vez aumentando, como eu falei, como uma bola de fogo. Começa numa bolinha pequena. E quando você vai entregando no teu coração, você vai se limpando, você vai se quebrando todos os dias, você vai permitindo Deus te quebrantar, você vai permitindo Deus te tocar. E esse poder vai aumentando, e esse poder vai tocar outras pessoas. E o poder de Deus, ele é um poder grande. A grandeza de Deus habita dentro de você. A grandeza de Deus habita dentro de você. Vocês não estão com cara que tem grandeza de Deus hoje. Sabe, eu estava aqui no banco sentada. Deus me falou assim: ora e expulsa cansaço, tristeza, agora. Manda embora agora. Desânimo. E eu não gosto de gente desanimada perto de mim. Eu não gosto, sabe? E eu estava querendo. E eu chacoalhei: sai pra lá. Eu não quero. Porque eu tenho a grandeza de Deus dentro de mim. Então, se você tem a grandeza de Deus dentro de você, faça alguma coisa nessa noite. Sabe, dê um glória a Deus, dê um aleluia, ative o fogo que é dentro de você, porque você tem um fogo de Deus dentro de você, e esse fogo não pode ficar parado. Então não permita o diabo vir dizer que você não é nada, que você não pode nada. Você tem um tesouro de Deus dentro de você. Sabe, eu tenho raiva de desânimo. Eu não gosto. Eu gosto de fogo, eu gosto de ativação, eu gosto de pessoas alegres, eu gosto de pessoas com força de Deus, que vem para um culto para matar o diabo. Sabe quando você bota a tua arma? Eu peguei em casa minha espada, eu peguei minha espingarda, eu peguei meu 22 e eu vou para o culto, porque eu tenho que matar um demônio essa noite, e eu vou matar. Então você não pode ser assim na presença de Deus. Pessoas que têm um poder grandioso, pessoas que têm algo de Deus e tratam algo de Deus como nada. Me perdoa, mas não é eu, tá? Porque Deus me incomodou ali. Então você tem que entender que você tem o poder de Deus, você tem o fogo de Deus. Então você tem autoridade, você tem unção. Se o teu coração for quebrantado, for disposto a ser tocado por Deus, se você estiver disposto, com o coração aberto, a quebrar o teu orgulho, e você tem que entender que você não faz nada sem a presença de Deus. É o poder de Deus dentro de nós. É o poder de Deus dentro de nós. É o poder de Deus dentro de mim e de você. Então não é pouca coisa, porque é o poder dos céus, é o poder sobrenatural da grandeza poderosa de Deus. Você acha que Deus te formou para quê? Você acha que Deus te criou para quê?
para viver na terra como um nada, vivendo com a tua força? Você acha por que Deus criou você? Deus te criou você e eu para manifestar a grandeza do poder dele. Deus te criou para manifestar a grandeza do poder dele. Então não espere menos que isso. E você vai se olhar como eu me olhei, pecadora, falha, erro, tenho erros e erro todo dia. E Deus me fez eu olhar para os erros, para as falhas minhas, mas Ele me falou: não pare, porque isso não é nada diante do poder de Deus que eu coloquei dentro de você. Então não deixe o diabo vir dizer para você: ah, você não pode porque você pecou hoje. Ah, você não pode, você é errada, você é falha. Não permita. Deus colocou um poder. Sabe, você já se olhou? Já fez isso? De parar e se olhar assim: meu Deus, que é isso? Porque por fora bem bonitinho, né? Você está bem arrumadinho assim, né? Bem arrumadinho, com os cabelinhos bem arrumadinhos assim. Mas quando você para, vamos se dizer, na frente do espelho, e você começa a analisar o teu coração, assim: meu Deus, que coisa mais feia. Sabe, você já fez isso? Eu já fiz várias vezes. Essa semana eu fiz isso. Sabe, eu estava lá orando e Deus falando comigo sobre isso. E sabe que parece que te dá uma coisa assim. O diabo vem, lança uma seta. E você está bem crente antes. Orando, chorando, clamando, tirando no chão. Dali a pouco vem uma seta. Quem é você para fazer isso? Sabe? Olha o que você fez, olha o que você falou. Olha como você agiu. Você já pensou nisso? E eu estava lá, cara, eu estava tão crente há 5 minutos atrás. Eu estava chorando no meu tapete. Eu estava tudo escabelado e ranhenta, aos prantos. E o diabo vem e puf. E eu comecei a me olhar, como se fosse diante de um espelho. E comecei a ver as falhas que eu tenho. E comecei a ver os pecados que eu pratiquei. Sabe, comecei a ver como o nosso coração é enganoso, como ele nos engana. Sabe, comecei a olhar assim: meu Deus, mas como? Como que eu, desse jeito? Como que eu, do jeito que eu estou? Como que o Senhor vai me usar? E daí eu lendo a palavra falando que eu tenho um tesouro dentro de mim. Como? Sabe, Deus falou muito comigo. Porque não interessa o que você fez, se você pecou, se você errou, se você tem falhas, se você pecou agora. Eu já perdoei você. Então você já está perdoada. Mas o que interessa é o teu coração. Se o teu coração é um coração quebrantado e contrito. Sabe, eu fiquei com tanta vergonha de Deus naquela hora. Eu me deu tanta vergonha assim: meu Deus, a gente peca tanto, a gente falha tanto, a gente briga, discute. Porque pastor discute, tá? Nossa, nós somos bons de discussão. Aí o pastor tem que ver nossos treinos de funcional em casa, Adri. Meu Jesus, Cristo tem poder. Tinha que filmar uma hora dessa e soltar assim. Discussão. Quem faz melhor e quem faz mais, assim, eu e ele. E eu comecei a me olhar e comecei a me ver assim: meu Deus, mas como que eu, Raquel, cheia de pecado, cheia de falha, brigona, sem paciência, sabe, falo alto, sabe, gosto de dar uma discussão. Como que eu, esse ser tão
deplorável, que a gente se torna uma coisa deplorável, né? Tu começa a se olhar assim, meu Deus, daqui não vai sair nada, pega outro. E eu falei para Deus, Senhor, usa outro, porque de mim não vai sair nada, porque não tem nada que tirar daqui. E Deus falou, mas é isso que eu quero nada, eu quero usar o nada que você tem, porque quando eu uso nada de uma pessoa, e quando eu uso nada, eu posso manifestar o meu poder naquela pessoa, e eu posso manifestar a grandeza que eu coloquei dentro dela. Então é o nada que eu vou usar, não é o melhor, não é o que fala bonito, não é o que canta bonito. Eu vou usar quem se sente nada e permite que eu venha e quebrante o coração. E daí você vai ver, meu Deus, como Deus nos ama. Porque você pode pecar milhares e milhares e milhares de vezes, você já está perdoado. Você peca, e você fala que vai mudar, e às vezes você vem e faz a mesma coisa, você erra no mesmo erro, e você erra umas 200 vezes, e Deus vem e diz, já foi perdoado. E eu vou te usar assim mesmo. Você se achando falho, você se achando errado, você se achando incapacitado, você se achando nada, eu vou te usar assim mesmo, porque eu preciso manifestar o meu poder, a minha glória na tua vida. E daí então você não venha me dizer que você é um nada, que você não pode ser usado por Deus. Não venha me dizer que você não tem capacidade, você não tem unção. Não venha me dizer que você não tem dom, você não tem habilidade. Você tem, porque Deus colocou um tesouro grandioso dentro de você. E Deus sempre vai fazer coisas loucas. Deus sempre vai usar o nada, porque Ele precisa usar o nada. Para poder mostrar a glória, o poder dEle, Ele vai ter que usar o nada. Porque não tem graça Ele vir e se manifestar numa pessoa que, vamos dizer, prega bonito, palavras bonitas, ou que cante muito bem, sabe? Mas não tem graça nenhuma para Deus, porque Ele não vai poder manifestar o poder dEle. Então Ele precisa pegar pessoas que são nada, que se acham nada, para poder usar e manifestar o poder dEle. Amém? Vocês estão bem? Bem mesmo? Todo vaso, já vou terminar, tá? Meu Deus, nossa, 9 horas agora. Estou no lucro. Nossa, 9 horas, Ariel. Nossa, podemos ir até meia-noite, né? Mas não vou fazer isso com vocês, não. Não precisa. Todo vaso tem um propósito. Todo vaso tem uma finalidade e uma função. Ele é feito para conter algo e para algo. Então você contém algo de Deus para fazer manifestar esse algo de Deus. Você tem uma função, você tem uma finalidade. Deus colocou dentro de você uma função, uma finalidade. Mostramos a vulnerabilidade de Paulo, de seus discípulos, e de outro lado, o poder de Deus que os assustava. Aqui nos mostrou o quanto Paulo era fraco, quanto Paulo era frágil, mesmo sendo o maior apóstolo da Bíblia. Quanto ele se deixou ser quebrado, ser moldado por Deus. Sabe, o quanto Paulo permitiu que Deus quebrasse ele. E ele entendeu no coração dele que quanto mais quebrado, mais frágil diante de Deus, o poder dele se manifestaria cada vez mais na vida dele.
Então nós precisamos, a cada dia, estar com o nosso coração quebrado, o nosso coração frágil, o nosso coração aberto a ser tocado por Deus. Sabe? E o avivamento vai vir. O avivamento está perto para vir. Só que nós precisamos, sabe, precisamos levar as pessoas e levar as igrejas a entender que não é com a força nossa que vamos fazer alguma coisa. Nós precisamos entender que se nós não permitir que o Senhor venha e nos quebre, nos molde, o avivamento não vai tocar a terra. Então nós precisamos entender que quanto mais perto de Deus, com meu coração mais na presença de Deus, eu me torno cada vez mais parecido com o Senhor. E Deus, Ele é tão maravilhoso. Porque Ele nos constrange tanto com o amor dEle. O amor dEle é tão lindo. E o amor dEle vem e nos toca. E vem e nos cura. E vem e restaura. E vem e quebra. E vem e levanta de novo. Ele quebra e Ele levanta. Ele quebra e Ele levanta. Só que às vezes Ele chega perto de corações, de vasos que Ele está ali, Ele bate, 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 e aquele vaso não se quebra. Sabe? Aquele vaso não se deixa ser tocado. E Deus fica ali, batendo, 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 batendo. Às vezes até acontece uma rachadura, mas não quebra. Porque aquela pessoa está ali com aquele coração tão orgulhoso, coração tão altivo, que ela não permite que Deus venha e toque, que Deus venha e quebre. Sabe? E falo sem medo de errar, que não adianta ter igreja, não adianta existir uma igreja ou existir um louvor lindo, uma igreja linda, se não há ali dentro pessoas com coração quebrantado, com coração contrito. Se é para nós vir aqui e somente mostrar e aparecer, se é para nós subir numa plataforma por subir, só para ter um microfone na mão, para dizer que faz, para dizer que consegue fazer, se é para nós ter um culto, e esse culto for para o homem, não para Deus, não adianta ter igreja. Porque a igreja, o evangelho veio sim para quebrantar corações, veio sim para transformar corações. Então não adianta um prédio lindo, não adianta uma plataforma linda, não adianta um pastor lindo, maravilhoso, que fale lindo e bonito, um louvor lindo, que ninguém erra nada, que cantam perfeitamente, se a presença de Deus não está ali. Porque onde há um quebrantamento, há a presença de Deus. Pessoas com coração quebrantado e contrito, Deus usa. Pessoas com coração quebrantado e contrito, Ele vai manifestar o poder dEle. Se o lugar tiver pessoas com coração quebrantado e contrito, esse lugar vai ser cheio da glória de Deus. Então seja um vaso quebrantado, seja um vaso que se deixa ser moldado por Deus. Quero convidar a equipe. Sabe, não seja uma pessoa que é cheia de orgulho, cheia de altivez. Não seja uma pessoa assim. Permita Deus te quebrar, permita Deus te moldar. E às vezes o quebrar de Deus não vai ser fácil, porque
O quebrar de Deus, Ele vem quebrar, Ele vem sempre arrancar algo de você. Algo que está ali atrapalhando o agir de Deus. Então nunca vai ser fácil ser quebrado. Porque é um quebrantamento. Deus vai vir quebrar. Deus vai vir esmagar. Ele vai esmagar e quebrar o que tem atrapalhado. O que tem tomado o lugar de Deus. O que tem, sabe, abafado, escondido o tesouro dele. Então sempre vai ser assim. Eu te convido a ficar em pé nessa noite.